Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. A gente vai começar aqui a nossa nova aula aqui EAD. Infelizmente, por enquanto está sendo desse jeito, mas logo logo estaremos de volta em sala de aula. Voltando ao assunto sobre polímeros, a gente viu semana passada, quer dizer, semanas anteriores, a gente falando sobre a questão dos polímeros artificiais. A gente vai ver agora sobre os polímeros naturais, entre eles os carboidratos. Aqui está o conceito geral de carboidratos, que são importantes biomoléculas, também conhecidas como hidratos de carbono, glicídios ou açúcares, formadas fundamentalmente por átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio. São as moléculas mais abundantes da natureza e em sua maioria apresenta a seguinte fórmula geral: CH2ON, CH2O e esse Nzinho aqui. Esse N ele é chamado grau de polimerização. Nesse caso aqui, seria como se um grupo igual a esse aqui se agregasse. Aí, nesse caso aqui, essa molécula aqui ela acabaria se esticando. Nesse caso, esse N aqui, igual, grau de polimerização, significa assim que é o seguinte, onde esse N, no mínimo, é 3 e no máximo são 8 moléculas que ficariam agregadas a essa aqui. Ó. Aí, nisso, ela acabaria ganhando a estrutura atual dele. Aí aqui embaixo tem um exemplo de carboidratos, que ele serve principalmente como fonte de energia, por isso que a gente tem que ter muito cuidado em relação a esse tipo de alimentação, porque senão a gente tem ganhar muito peso. Carboidrato só é ideal para uma pessoa que faz atividade física de forma diária e principalmente quem faz muito esforço físico. Em relação aos polissacarídeos, tem os monossacarídeos, que são um tipo de açúcar, e os polis, que são vários. Uma vez eles são obtidos pela polimerização dos monossacarídeos. Monossacarídeos é só um, polissacarídeo é quando começa a se transformar em um polímero. Em alguns deles aqui, ó, tem 3 exemplos. Tem a glicose, a galactose e a frutose. Vê só, a glicose, o papel biológico dele ele é o principal fornecedor de energia e trabalho celular. Já o papel biológico da, da galactose, ele é assim, encontrado em leite, né? E a fórmula dele é C6H12O6. São as mesmas fórmulas, os três. E a frutose, que também fonte de energia, é encontrada em frutas. Aí a pessoa diz assim, sim, os três têm a mesma fórmula, e daí? Agora só é o seguinte, eles têm a mesma fórmula, porém, a estrutura de polimerização deles vai ficar diferente. Eles têm a mesma estrutura, a mesma coisinha, são parecidos, só que você olhando aqui, as moléculas elas estão organizadas de forma diferente dentro dessa molécula aqui. Ó. Os átomos estão diferenciados. Tem a mesma quantidade, todos eles são C6H12O6, porém a organização aqui dos seus átomos está um pouco diferente. Aí por isso que no nosso corpo eles agem de forma diferente também. Porque é mais fácil o nosso corpo aqui ele absorver a questão da frutose. Em relação aos disacarídeos, eles são a união de 2 monossacarídeos e formam uma célula. Isso aqui, no caso, seria um disacarídeo. Vê só o exemplo. C6H12O6, como eu já disse, que podiam ser ou uma glicose, uma frutose, uma galactose. Se juntam os dois aqui, ó, e forma a sacarose, que é esse açúcar mais pesado aqui, ó, que seria C12H22O11 mais H2O. A pessoa pergunta assim, vê de onde essa numeração todinha, veja só. Aqui são 6 carbonos daqui e mais 6 carbonos daqui, ó, formou C12. 6 com 6, 12. Aí o H22, que no caso, esse balanceamento aqui, ó, 12 daqui com 12 daqui, e o O6, que 6, 6, 2, mas aqui só tem 11, aqui, ó, foi para aqui o H.
Nesse caso aqui, nesse balanceamento, sobrou isso aqui, da sacarose, mais o H2O. Se a gente for olhar aqui as estruturas, cada pontinha dessa aqui ó, significa um carbono. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Nesse outro lado também. Tem um carbono aqui, outro aqui e aqui tem mais 4. Aqui também forma 6. Aí no caso, na união dessas duas moléculas, aí forma a sacarose. Em relação a outros polissacarídeos que existem, eu destaquei aqui 4, amido, celulose, glicogênio e quitina. Veja que esses três primeiros aqui eu tenho a mesma estrutura. C6, H10O5, ó, o amido, celulose e glicogênio. Por que eles são diferentes da quitina? Porque esses materiais aqui, esses polímeros aqui, a função dele é liberar energia para o corpo. A gente vai lá, come, absorve e se transforma em energia. Para a planta, tudo mais, eles servem para isso. Amido, a gente come com, sei lá, com pão, não sei o que. Já celulose não. Celulose, ela vem mais de plantas. Aí o nosso corpo não tinha capacidade de digerir celulose não. Aí já no caso da quitina, a função dela é de proteção. No caso de baratas, por exemplo, quando você vai lá, pisa nas costas de uma barata, isso é certo, tem costas, você vai lá, pisa numa barata, você sente aquele estalozinho quebrando. Isso aqui, na verdade, serve de proteção para exoesqueletos de alguns artrópodes, como barata, alguns crustáceos também, camarão, o caranguejo. Aquela cascazinha ali, você olha em cima, aquilo ali é um polímero, que é chamado de quitina. E também, esse tipo de material é encontrado em fungos. Ok, gente, muito obrigado e tenham